Aleluia, o Senhor colocou no coração dela para a glória do Senhor, amém? Então a melhor parte também é a palavra, é o bolo espiritual que vai ser distribuído nessa tarde, em nome de Jesus, amém? A gente agradece, em nome de Jesus, amém? Palmas para o Senhor. Motivo de grande alegria, né? Estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, né? Uma promessa a qual o Senhor fez, né? Para a pastora Elisane. Então é motivo de muita alegria. Aqui debaixo da bênção que passou, né? Da congregação lá apostólica avivada pelo Espírito. Deixo aqui um abraço do meu esposo que não pôde estar presente hoje, do meu outro filho que está trabalhando. Né? Um abraço também lá da congregação, em nome de Jesus. E gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Crônicas 20. Aleluia! A partir do versículo 3. Quero agradecer ao pastor Elisane pela confiança de estar aqui no teu altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja abençoado. Aleluia, Jesus. O Senhor se faz presente. Aleluia! 2 Crônicas 20. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Esse é o Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Todos colocar. Amém. Crônicas. Vamos a partir do versículo 1. Som, glória a Deus, som. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é de Engate. Então Jeosafá temeu e foi-se a buscar o Senhor. Apregou jejum em toda Judá. Amém? Em 2 Crônicas, agora no versículo 13, diz assim: e toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Somente até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em concordância com a oração que foi feita pela minha vida, venho pedir perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados cometidos contra ti, contra o meu próximo, Pai. Eu lhe peço e lhe clamo, Senhor, venha nos dar discernimento e entendimento da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, meu Pai, nesta tarde. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, fazer germinar esta semente que vai ser lançada aqui nesta tarde, Pai. Para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, dar muitos frutos, meu Pai, na tua casa. Eu lhe peço e lhe clamo, o Senhor abençoe, meu Pai, cada vida, Senhor Deus, em nome de Jesus que está aqui. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Então Deus. aqui nos mostra
que vinha, ali sobre Josafá, um exército ali contra ele. Muitos vinham contra ele, assim como na minha vida e na sua vida. Quantos se levantam contra a nossa vida? Quantos se levantam, contra você, contra mim? E ali o Senhor nos avisa que está vindo uma grande multidão, que está vindo algo sobre a nossa vida. Só que muitas das vezes, ao invés de nós recorrermos, assim como Josafá fez, a um jejum e a oração, nós recorremos ao irmão que não pode fazer nada por nós. Eu não estou falando quem é de Deus, que nós devemos procurar quem busca Deus também, porque tem uma palavra para nos aconselhar. Mas muitas das vezes nós somos aquele que nem crê, para poder pedir conselhos. A gente não pregou um jejum e pergunta ao Senhor: Senhor, me direciona onde eu devo buscar meu socorro. Senhor, me mostre uma porta. Senhor, fala comigo o que devo fazer, o que deve ser feito. E aqui Josafá, o que ele fez? Ele buscou a todos, ele chamou a todos, pregou um jejum para todos. E começou a orar ao Senhor. Em meio à situação que você veio aqui nessa tarde para lavar sua mão, para entregar ao Senhor o que tem te afligido, o que tem te atormentado, entrega ao Senhor. Eu não sei se você hoje fez um jejum, um propósito com o Senhor. Se você fez uma oração: Senhor, essa é a última porta que eu estou indo bater. Este é o último lugar que eu estou indo, porque eu quero uma resposta. Eu não sei se foi essa oração que você fez, mas de uma coisa eu sei, que assim como Deus falou com aquela multidão e com Josafá, ele disse: esta peleja não é vossa, senão de Deus. Essa peleja não é sua. Essa batalha, essa luta que você tem travado, ela não é sua, ela é de Deus. Aleluia. É Ele que peleja por você, é Ele que peleja por mim. Quantas adversidades nós passamos, quantas vezes nós pensamos em parar, em desistir, em sumir, mas o Senhor é Ele que te diz que essa porta Ele abriu hoje para te dizer: essa peleja não é sua, coloca na minha mão. Aleluia. No ato profético, coloca na minha mão: Senhor, eu abro minhas mãos dessa situação, porque não é minha, o Senhor me diz que é tua, e o Senhor toma controle, Pai, da minha vida, da minha situação, disso que eu estou passando, porque é assim que devemos fazer. Porque o Espírito Santo que habita em nós, a qual Jesus deixou para nós, ele é muito mais poderoso do que qualquer levante, qualquer situação na sua vida. Aleluia. Ele é muito mais poderoso, porque aqui nos diz, versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. O Espírito do Senhor desceu ali para falar que essa peleja não era dele, mas do Senhor. E hoje o Senhor te diz: essa peleja não é sua, essa luta não é sua. Você não vai vencer essa peleja por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Zacarias 4, no versículo 6, nos diz assim: respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Porque o Senhor, o Espírito, ele é muito maior, muito mais forte do que essa situação que você tem passado. Glória a Deus. O Espírito Santo que habita em você, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É no momento que você diz: Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, tira esse fardo de mim. É neste momento que o Espírito do Senhor, ele se aperfeiçoa em você, ele te enche, ele te fortalece, a qual você não vê ali a situação ali sendo resolvida. O Senhor te mostra que tem jeito, que há jeito sim, tem jeito nessa situação. Eu te falo por experiência própria, porque quando nós tentamos lutar com a nossa força, quando nós tentamos fazer com a nossa força, nós não alcançamos vitória. Mas quando nós dobramos o nosso joelho no chão, nós alcançamos a misericórdia do Senhor, porque Ele te dá a direção onde você precisa buscar. Ele te mostra ali pessoas que você precisa buscar. Como eu disse da última vez que eu estive aqui, estive passando por momentos tribulados na minha vida de aflição. Agora eu não tinha recurso, não sabia o que fazer, e eu dobrei o joelho,
pedir ao Senhor me dar direção, Pai. Me mostra, Pai, o que fazer. Me mostra, Pai, para que essa peleja, porque muitas das vezes nós perguntamos por quê, mas nós temos que perguntar para quê, porque ela servirá de testemunho, ela mostrará ali para os outros que o Senhor é na sua vida. Assim o Senhor me fortaleceu naquela semana, usando a pastora Elisane, a qual ali o Senhor deu até um sonho ela na hora que eu pedi oração, porque assim que o Senhor te mostra, se Ele te direcionou alguém, peça oração. Fala, Senhor, essa pessoa que vai me ajudar em oração, então eu vou pedir. E deu um sonho a ela, a qual ela ali disse, né? No sonho ela falava comigo para me aquietar, porque estava abatida a minha alma, né? Porque te perturba dentro de mim, mas espere em Deus. E é isso que nós devemos fazer: esperar em Deus, porque Ele nos alivia. E ali naquele dia, ela passou até o dia lá em casa conversando comigo, sem saber a qual a situação que eu estava passando, mas o Senhor direcionando cada palavra. Cada palavra batia ali, né, com aquilo que eu estava passando. E o Senhor, depois na terça-feira, né, tarde da bênção, vim aqui e o Senhor me deu uma bênção, que foi a minha mãe, né, aceitar Jesus como o suficiente salvador dela. Sempre antes de uma vitória, o inimigo vai tentar te desanimar. Porque eu poderia ter ficado em casa, e nesse dia, nessa terça-feira que eu vim na tarde da vez, eu ainda ia pregar à noite, e eu não sabia nem o que ia pregar, porque eu estava destruída no chão, derrotada, e não sabia nem como eu ia pregar. E o Senhor me fortaleceu através da minha mãe ter aceitado Jesus, através das palavras, através, né, de Deus ter usado as irmãs aqui da igreja para poder me fortalecer, porque assim o Senhor faz. É na casa do Pai que nós buscamos refúgio. É na casa do Pai que nós buscamos armadura espiritual na nossa vida. Se eu ficasse em casa parado e não tivesse atitude, ação, o Senhor não ia agir também na minha vida. Eu tenho que agir, eu tenho que me reerguer mesmo em moída, em meio ali aquela situação derrotada, né? Você sente que não vai ter mais jeito, não vai ter situação, não vai mudar. E o Senhor, Ele nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E eu sou prova disso, que o Senhor, naquela semana, Ele me deu uma alegria no coração, tirou aquela tristeza, a qual teve um dia que eu falei assim: eu não consigo chorar mais, porque essa situação não vai mais fazer isso comigo, porque através das palavras o Senhor foi secando as lágrimas. E aquela dor a qual eu estava sentindo, ela desapareceu. Nós lembramos, porque machucado fica cicatrizes, mas ela não dói. Não dói como doía antes. Tem machucados, tem feridas que são mais profundas, mas eu te digo que mesmo as mais profundas, que são geradas através de palavras, que vai no íntimo, onde ninguém pode ver, essas o Senhor também cura. Ele limpa, mas para que Ele venha fazer, eu preciso clamar. Assim como Josafá fez, ele clamou, ele apregou o jejum e clamou, orou ao Senhor. Não é eu ficar esperando o Senhor invadir meu coração e limpar, Ele não vai fazer isso. Mas eu tenho que pôr para fora, falar: Senhor, aconteceu isso, Senhor, aconteceu aquilo, Senhor, não estou aguentando, está doendo. E Ele age. Mas se eu deixar as coisas ali paradas e ficar só remoendo aquilo, aquela dor, ela vai só piorando, a infecção ela vai ali dentro da nossa alma só piorando. Porque eu falo que é como se fosse um machucado infeccionado. Porque quando nós tampamos uma ferida que está suja ali, nós vamos deixar infeccionar e vai ser pior. Então assim a gente tem que liberar para o Senhor aquilo que está nos machucando, aquilo que está nos afligindo. E eu creio que o Senhor envia pessoas com palavras, porque ninguém sabia e não sabe da situação a qual eu passei. Mas o Senhor deu a palavra certa para cada uma me falar. Porque ninguém sabia a situação a qual eu passei. Mas o meu Pai, o seu Pai que encontra no céu, Ele viu, Ele sabe. Na hora da oração que você fez com Ele, falou com Ele: Pai, está difícil suportar. Pai, está dolorido. Pai, o Senhor viu o que aconteceu, Pai. E assim Ele vai curar a sua ferida. Desabafa com Ele, desabafa com o Senhor. Dobra o seu joelho, clama a Ele, chora. Se você não tiver como orar, às vezes, eu
eu dobrei meu joelho, eu não tinha o que falar, e eu falei, até no dia que eu escutei o testemunho da irmã aqui, que falou que ela falava com o Senhor, né? Deixa eu colocar minha cabeça aqui deitar no seu colo. Eu também faço isso às vezes. Eu não tenho o que falar, eu não consigo, por causa que a dor é grande. Fala com o Pai, Senhor, senta aqui, deixa eu pôr minha cabeça no teu colo. E eu só vou chorar ainda. Pai zeloso, é o Pai que me vê, o Pai que cura feridas, e Ele cura, Ele vê, Ele te acalma. Aquela aflição, ela sai da sua vida, e é assim que o Senhor faz. E hoje eu creio que Ele te trouxe aqui para você colocar na mão dele essa situação. Eu creio que Ele te trouxe aqui porque Ele quer te falar isso. Coloque em mim, essa peleja não é sua, essa luta não é sua, coloca nas minhas mãos, deixa aqui, lava a mão nessa situação. Você não está negligenciando, mas você está deixando para mim lutar por você, o Senhor te diz. Porque tem luta que não morreu por mim, Ele morreu por você. Glória a Deus. E não foi para que você sofresse, não, mas para que você tivesse vida, e vida em abundância. Glória a Deus, glória a Deus. Em versículo 14, a partir do 13, nos fala assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. Então aqui nos diz que Jesus, Ele rasgou a célula que era contra nós, a nossa condenação, ela foi rasgada por Deus, por Jesus, quando Ele morreu naquela cruz. Quando você aceitou a Ele, você pediu perdão dos seus erros, das suas falhas, você se tornou filho. E o Pai, Ele olha pelo Filho. O Pai, Ele peleja pelo Filho. Aqui quando são mães e pais que pelejam pelos seus filhos, quanto mais o Senhor imagina que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. O quanto Ele nos ama. Você acha que o Senhor se agrada no seu sofrimento? Você acha que o Senhor não está te enxergando, não está vendo essa situação? Ele está vendo sim. O culpado Ele não tem por inocente. Só que Ele é misericordioso. Ele escuta o seu clamor, Ele escuta o meu clamor. Ele ouve o coração arrependido. Ele muda história, Ele muda situação. Muitas das vezes, né, a gente pensa que essa situação do Senhor ainda não mudou, eu não sei o que está acontecendo. Mas será que nós colocamos verdadeiramente na mão dEle? Será que nós fazemos isso, deixamos Ele pelejar por nós, ou nós colocamos por um breve momento e não cremos que Ele vai fazer? Porque às vezes a nossa bênção, ela demora por causa disso, pela dúvida, que o inimigo lança seta na sua mente, falando: não vai me dar, não tem mais jeito. O Senhor tem jeito sim. O Senhor, Ele muda sim. Temos que dar o primeiro passo? Temos. Todos têm que dar o primeiro passo? Tem. Mas através da nossa oração, da nossa busca constante, de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Ele age, Ele faz. O problema é que nós, quando recebemos aquilo que nós pedimos, muitas das vezes nós nos desviamos da presença. Porque está bom demais, melhorou, e a gente começa a colocar muitas coisinhas na frente. Hoje o Senhor vai entender, tinha muito tempo que eu não fazia isso, né, não saía e tal, e aí eu deixo de ir na casa do Pai buscar, porque na hora que eu estava precisando, necessitando, eu tiro o tempo da onde for. Mas na hora que a bênção está na mão, infelizmente, nós deixamos o Senhor de lado. Então por isso que muitas das vezes nós ficamos rodando no deserto. Por isso que muitas das vezes o Senhor até faz, mas depois você sai da presença e não entende por que aconteceu de novo. Por que o Senhor permitiu de novo? Foi porque o Senhor é ruim? Não. Foi porque eu saí da presença. Foi porque eu deixei tudo acontecer. O Senhor, Ele quer te renovar hoje. O Senhor, Ele quer te transformar hoje. Ele quer te libertar de si mesmo hoje. Ele quer resolver a sua situação hoje. Não é amanhã, é hoje. Como eu disse, através do Espírito Santo que habita em você.
Senhor nos diz na palavra que Ele nos dá o poder através do que? Da nossa fraqueza, não é através da sua força. O Espírito Santo, Ele habita em mim, habita em você, Ele te fortalece cada dia. Se você está aqui hoje, se você levantou, foi porque o Senhor te deu uma nova chance de escrever uma nova história. Ele te deu a chance de escrever uma nova história. E nos fala em Romanos 8:11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito de Jesus, né, que habitava em Jesus, Ele ressuscitou Ele dos mortos, Ele também te levanta hoje, Ele também te fortalece hoje. Porque, como eu disse, o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É no momento que você está batido, é no momento ali que se levantaram contra você e te colocou no chão. É nesse momento que o poder do Senhor, Ele vai se aperfeiçoar na sua vida. Ele vai te transbordar e vai te usar até para poder resgatar e restaurar a vida. Porque neste momento, agora a gente pensa que a gente está ali, né, fraco, abatido, que não vamos conseguir, que o Senhor te usa para curar outros. Porque enquanto você estiver preocupado em cuidar da vida do outro, o Senhor cuida da sua. Enquanto você estiver preocupado em sarar o coração do outro, o Senhor sara o seu. Eu te falo também por experiência própria, porque naquele dia, como eu disse, tinha um culto para mim poder ali, né, pregar à noite. E eu, até o momento do culto, eu tinha os versículos, mas eu não tinha a palavra. Eu não sabia o que ia falar. E ali o Espírito Santo do Senhor me mostrou mais uma vez que eu sou somente barro, vaso na mão do oleiro. Porque não é de mim, mas é dele. Não é sobre mim, mas é sobre ele. E não é por mim, mas é pelas almas, pelas vidas que ele necessita resgatar. Então é através dessa situação que você está passando que muitos da sua casa vão ser resgatados, vão ser restaurados. Muitos da sua casa vão ter o brilho do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor também falou isso para, né, Josué, para que ele não viesse temer que a peleja não era dele. Em Deuteronômio 3, ele disse que a peleja não era dele. E mais uma vez o Senhor te diz, essa peleja não é sua. Essa luta você não vai ter que lutar. 3:22 nos diz: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não tema essa situação. Não tema isso que você tem vivido. Não permita que isso venha te destruir, te tirar da presença do Senhor. Porque eu poderia hoje estar lá dentro de casa, se eu não tivesse tomado a atitude de me levantar, me reerguer através das orações. Se eu tivesse ficado lá, eu estaria lá me lamentando até hoje. E a situação não tinha mudado. Deus não tinha feito um recomeço. Deus não tinha feito um renovo, uma restauração. E assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua. Nos diz, né, em Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você colocar o Senhor em primeiro lugar, amar Ele em primeiro lugar, amar Ele mais do que seus filhos, amar Ele mais do que seu marido, amar Ele mais do que tudo nessa terra, do que seus pais. Se você colocar Ele em primeiro, Ele resolve todo o resto. Ele resolve toda a situação e Ele vai com pressa. Ele vai com pressa e resolve a situação. Só que muitas das vezes eu venho buscar, né, pelo meu casamento, pelos meus filhos, e esqueço que eu tenho que buscar primeiro o Senhor. E Ele vai resolver. Eu não estou dizendo que você não precisa orar pelo seu casamento nem pelos seus filhos, tem sim. Mas busca o Senhor com sinceridade no seu coração, não pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas pelo que Ele é. Um Pai amoroso, cuidadoso, que deu o seu filho para morrer por você, por mim. Que te deu a chance hoje de recomeçar. Hoje Ele te deu uma folha em branco. Assim que você abrir os seus olhos,
Ele te deu uma folha em branco para você recomeçar. E o que você está escrevendo até este momento desse culto, nessa folha em branco? Você está escrevendo o que passou ontem ou você está fazendo um novo futuro na sua vida? Escrevendo um novo ali futuro através do que você está vivendo no presente. Nós precisamos parar de remoer o passado, porque o passado não tem como mais voltar para que a gente venha mudar, mas nós podemos reescrever uma nova história na nossa vida. Não digo que é fácil, não é. Não digo que vai ser um mar de rosas, vai ter espinhos, mas o Senhor nos diz, mais uma vez, através da palavra, esta peleja não é sua, é minha. A partir do momento que você levantou a sua mão e me reconheceu, o Senhor te diz, como único suficiente Salvador da sua vida, reconheceu Jesus, Ele entrou na sua causa, Ele te pegou um bastardo, uma criatura, e te fez filho, para que pudesse fazer as bênçãos dele te alcançar, porque você é herdeiro de um Pai amoroso. Então confia e creia no Senhor, creia que Ele está resolvendo essa situação. Não permita sair daqui da mesma forma que você entrou. Não se permita sair daqui da mesma forma e com os mesmos problemas. Mas a partir do momento que você lavar a sua mão nessa situação da sua vida, você deixa aqui e deixa que o Senhor resolve. E eu creio que você voltará para contar o seu milagre, assim quando eu vou ter para contar o meu. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e até que você Glória a Deus. Que coisa linda, né? Coisa linda. Aleluia, Jesus. Olha aqui, gente, como não me emocionar, né? A minha irmã ali, a pastora Elizabeth, trouxe uma carta que eu fiz a própria punho, nem lembrava mais, né? Quando ela me conheceu foi pela rádio em 2010, na Geração FM, olha, de PH 18/5/2010. Então eu acredito que nessa época eu